Boa noite, um prazer estar aqui hoje no Camino do Encontro, en nossa live semanal, con un tema tan relevante como o divorcio grisalho. Vamos a tener de convidada a nossa advogada, la doctora Ivete Negrelli. Vamos a deixar que nossa audiencia vaya entrando. Un prazer recibir a todos vocês aquí. Ivete, te voy a mandar un convite. Ivete, Olá, como vai? Faz tempo que não nos vemos pessoalmente. qué placer tenerte aquí no Camino. Igualmente. Vos has sido una de las últimas columnistas a ser agregada y en realidad allí un privilegio tenerte como advogada aquí. Obrigada. La tercera vez que vamos a estar falando juntas. Hoy con un tema que trae un componente primero emocional muy importante, más que está vinculado sí con a resolución financiera y jurídica tanto da mulher como del hombre en el momento que están decidiendo enfrentar un divorcio na maturidade. Sim. Eu gostaria un pouco de entrar no tema porque eu acho que hay una cosa muy importante y es que no fuimos una generación que se había casado para la vida toda y que no pensaba en que en un determinado momento pudiera llegar un final. Tentábamos negociar hasta silencios cumplidos, un distanciamiento en los deseos, en los puntos de vista, no proyecto, mas pensando na familia, muchas veces este casal continuaba contra viento y marea. Sin embargo, la ciencia nos ha ofrecido más años de vida. Exato. A mujer ha ido tomando un protagonismo en los últimos 10 años con su autonomía profesional, económica, más por sobre todas las cosas, desde su autoestima y desde su deseo de vivir con autenticidad. Exatamente. Es uno de los motivos por los cuales, después de mucho tiempo de avaliar, hay veces de forma individual y después o casal, se toma la decisión de enfrentar un divorcio. Tenemos varias preguntas, mas yo gustaría agregar algunas cosas emocionales que hallo que tienen a ver con la estructura que uno va a poder construir para poder enfrentar este proceso jurídico del cual vamos a estar conversando hoy. Creo que la gran pregunta que se hace o casal es, ¿queremos continuar viviendo de esta manera? ¿O realmente ha llegado un punto que es que no es que falte o amor, mas ya no tienen puntos en común? No hay objetivos para compartir. ¿Concordás conmigo? Las personas crecen de forma diferente. Y eso es un gran divisor de aguas. Porque tal vez 20 o 30 años atrás, cuando uno armó una historia o una familia, los objetivos eran o proyecto familiar, o a construcción de un patrimonio, a primera casa, segunda casa. Muchas cosas que después você va cumpliendo no decorrer do tempo, mas las personas crecen diferente. Y no es porque alguien de los dos hizo alguna cosa errada, es simplemente porque maduraron de formas paralelas, independentes. E tudo bem, eu acho que hoje o divórcio já não é uma coisa mal vista na sociedade. Muito pelo contrário, é muito pior ver uma relação que vai puxando a barriga para frente e finge, até negocia na infidelidade com tal de continuar, sentar-se realmente e dizer, olha, isto não dá para mais e a gente tem que pensar em encarar um divórcio. Eu fiquei surpresa, Ivete, porque eu recebi muitas perguntas Não diga. y gostaria comenzar a costurar lo emocional con lo jurídico, porque principalmente no caso da mulher, en la medida que ela esté informada y ela sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades también, la hace sentirse más segura frente a la decisión de fechar o ciclo de un matrimonio. A primeira grande pregunta que tenemos, Ivete, porque sabemos que en Brasil o modelo da unión estável es tan forte como casamento,
si las condiciones para divorciarse de una unión estable y de un matrimonio son las mismas. Sim, Maria Laura, esse tema é um tema complexo, é um tema novo, esse divórcio cinza, né? Ou divórcio grisalho, Grey Divorce em inglês. Apesar de que as estatísticas têm mostrado que aumenta muito, está aumentando exponencialmente essa tendência. Em 2010, eram 10% dos casais mais velhos, 50 mais, que se divorciavam. Hoje, mais de 30% são entre os 50 mais as separações. Ujú, Então, a legislação ainda não voltou especificamente para essa conduta, para esse tipo de comportamento, porque é um comportamento novo. E você ujú, disse muito bem, foi por causa, tem muitos fatores, né? Por causa da longevidade maior, porque as mulheres se prepararam mais e as mulheres são mais antenadas do que os homens. Enquanto eles trabalham num trabalho mais rotineiro, a mulher é aberta para muitas tendências, para novidades, para cursos. Então, esse empoderamento feminino também trouxe essa grande evolução dentro das uniões. As mulheres se sentem mais preparadas para estarem sozinhas, ujú. às vezes, como você disse, não quer levar um casamento mais adiante, porque foi por causa dos filhos, por causa do filho. Mas os homens também, né? Não é só da mulher que a gente está falando, a gente está falando do Ujú. casal que se separa. A tendência, as estatísticas mostram que as mulheres pedem mais o divórcio, mas os homens também pedem igualmente, quase a mesma proporção. E esse pedir igualmente também é essa pensando numa nova chance, uma nova experiência, já nesse momento da vida, onde os filhos estão crescidos, onde quer começar outra vida. A legislação não mudou em relação a isso. Aliás, tinha uma mudança que era 70 anos, a partir de 70 anos era obrigatório casar com separação total de bens. Era a lei. Mas o STF mudou isso em 2024 com umas novas decisões que agora são aplicáveis a todos os casos. Que os casais têm liberdade de escolher o regime. Então, não precisa casar com separação total de bens. É bom um advogado acompanhar quando a pessoa tem mais de 70 anos, porque ele tem que juntar um atestado de sanidade mental, uma coisa que está no uso das suas faculdades mentais, para evitar abusos que a gente sabe que acontece. Pessoas que se juntam às outras por interesse, interesse financeiro e diversos outros fatores. Mas a obrigatoriedade da separação total não existe mais. Pode escolher o regime e funciona igual o divórcio em qualquer idade. A separação parcial de bens, ela ou a convivência, a união estável, ela se comporta como um casamento e na separação da união estável também o regime é o mesmo. Então o patrimônio vai ser dividido de acordo com essa escolha do regime, se é separação parcial, se é comunhão total, que já quase não se usa, mas Uf. vai se atentar para isso. Então, a pergunta que você fez, se comporta igual à união estável. Puedo preguntarte algo, supongamos que hay un casal que se divorcia y entra en una nueva relación y tenemos un modelo de contrato de enamoro, de unión estable y de casamiento. Sim. ¿Cuál es la diferencia para una nueva relación, una maturidad a mejor opción? Son Ah, tres opciones é diferentes. difícil dar um único caminho, porque vai depender de cada caso, né? Porque cada relação é diferente. Mas, assim, a sugestão jurídica é começar mesmo já com uma documentação, seja um contrato de namoro, seja um contrato de união estável. Pode até passar essa fase do contrato de namoro e já fazer o da união estável, que ele é mais. É, né, mais robusto do que o contrato de namoro. Mas é interessante também o de namoro, porque nessas novas relações, às vezes os novos parceiros, e normalmente, aliás, optam por cada um morar na sua própria residência e se encontrarem, né, em passeios, em outras eventualidades, em eventos. Então, normalmente, um contrato de namoro atende bem isso. Mas eu não estou dizendo que eu recomendo isso. Se cada caso tem que ser estudado à luz daquela No, situação. tem É, muito a ver com o patrimônio individual de cada tem muito, parte. sim. Eu acho que o contrato de namoro é uma forma de preservar o patrimônio individual de cada uma das partes. Sim. Depende muito do tipo de relações. Mas voltemos ao divórcio, porque Vamos. a pergunta levava para esse lado.
Digamos que tenemos un matrimonio constituido hace 30 años en donde el régimen era diferente. Hace 30 años era diferente, ¿correcto? Correto. Perfeito. Como entra hoje, dentro da legislação, um divórcio dentro de um matrimônio que havia sido concebido, por exemplo, na década del 90? Bom, funciona da mesma maneira. A legislação vai olhar qual era o regime que foi escolhido naquela época e a divisão de bens vai ser daquele jeito, nada vai Nada. mudar. Não, não mudou, nada muda. O regime escolhido vai ser a separação, a divisão de bens vai ser segundo o regime escolhido, seja ele de 30 anos atrás ou agora de uma semana ou 10 dias. Então, essa mudança não existiu. Eu volto a dizer assim, não existe uma legislação específica para os idosos, né? Tinha uma lei que era casar com separação total de bens a partir dos 70 anos. Essa lei foi superada por uma decisão do STF. E quando se decide lá, lógico, todo mundo vai aproveitar essa decisão e aplicar em todos os casos semelhantes. Então, desde janeiro ou fevereiro de 2024, tem essa decisão que o STF entendeu que ela feria, obrigar as pessoas a casarem com um regime específico, feria a autonomia de cada um. É um direito constitucional você escolher ou não sua forma de viver, sua forma de dividir seus bens, sua forma de se casar. Eles, a legislação, o legislador pensou em proteger os idosos dessas coisas Golpe. de golpe, exatamente, de abuso, de golpe. Então, mas o STF entendeu que as pessoas aos 70 hoje, e eu até Estão concordo, estão lúcidos. lúcidos, estão jovens, estão começando uma nova etapa na vida. Não estão começando, mas estão Porque además vivendo momentos hay bons. un entorno. Y Betsy, yo gostaria Isso. ir linkando, porque você sabe que dentro do camino tenemos la visión da ginecologista con todo lo que vem menopausa, reposición, Sim. qué acontece con un hombre, con la sexualidad de un hombre, sea porque tiene Viagra, porque tiene Cialis, porque pasa por un cáncer de próstata. Todo eso va haciendo también al escenario de este casado. O desgaste, o niño vacío, qué acontece, por ejemplo, con la transición de carrera o la aposentaduría de uno de ellos después de muchos años de haber vivido portas afuera trabajando y muda el escenario y comienza a ficar dentro de su casa porque está aposentado. Entonces esto también muda la dinámica da relación y da familia. Mas eu acho que eu gostaria de trazer uma coisa muito importante e é que nos aconteceu da pandemia para aqui. O que aconteceu com estes casais que fazia muitos anos que estavam juntos, que até a pandemia puxavam a barriga para frente, saíam com casais amigos, estavam os filhos, enamoraban final de semana una vez por semana, y la cosa iba indo. Cuando llegó a pandemia, se encontraron cara a cara, frente a frente, dentro de la casa, y vieron que el tiempo había pasado, que la sexualidad ya no era la misma, la intimidad ya no era la misma, y que había que enfrentar una realidad que durante tal vez mucho tiempo habían querido olhar hacia el lado. Y a partir de ahí, y por eso aumenta a porcentagem do divórcio grisalho, a pandemia fue un divisor de aguas para que muchos matrimonios, pasada la pandemia, pasado un año y medio, dándose la oportunidad de tentar resgatar esta relación y agotando todas las instancias, deciden divorciarse. Pero mira qué interesante, no como una cosa ruin, sino primero como un pacto de fidelidad a uno mismo, de decir, yo no estoy bien aquí y antes de ser fiel a mi matrimonio tengo que ser fiel a mí misma o a mí mismo y decir, esto no funciona. Por otro lado, un concepto de autenticidad, porque durante muchos años, principalmente a mujer, vivió con una imagen políticamente correcta frente a la sociedad. Hoy no tem mais esse compromisso na maturidade. Hoy ella fica donde ella se siente bien, donde ella está confortable, donde ella puede seguir evoluindo, donde ella tiene placer, donde ella es reconocida. Entonces, olha como o escenario mudó.
tanto interno dentro das relações, como fora dentro da sociedade. E hoje não está mal vista a solitude. Hoje não se vê mal uma pessoa divorciada como era há 30 anos atrás, 25 Sim. anos atrás. Hoje volvés a ter outra relação, ou não tenés, e tenés um parceiro com quem tenés momentos eróticos, amigo, sin la necesidad de pensar en una relación nueva. ¿Cómo fueron mudando los modelos, Ibechi? Ah, você fez uma colocação perfeita. Olha, falou sobre a pandemia, que foi um divisor de águas, e eu acho que ela se comporta como aposentadoria, que você também enfocou, da pessoa ficar em casa e conviver, que não era uma conduta usual, porque o marido sai para trabalhar, a mulher também, muitas vezes, então os encontros eram muito menores, a obrigatoriedade de convivência era menor. Isso trouxe um novo olhar para as relações. E talvez isso tenha precipitado agora. Não, muitos casais se encontraram também na pandemia, né? E a gente não está aqui para julgar se está certo ou se está Muy por lo errado. contrario. Muito pelo contrário, a gente está debatendo, está conversando No, sobre. y puede decir algo, a gente no es que esté a favor del divorcio, mas una Não, verdade, sim, nem contra e nem a favor. porque É, parte da maturidade de muitos de nós. isso, e a gente tem assistido, eu mesma vejo, né, trabalho de escritório, quantos casais se refizeram com outros parceiros, tanto homens quanto mulheres, Uhum. encontraram outros caminhos, e outros se encontraram entre si. Ficar juntos foi conhecer o parceiro que eles não conheciam. Então, teve muita separação, mas também teve muita união, porque as famílias foram obrigadas a viver juntas, às vezes pai, filho, mãe, que não era o costume, na pandemia ficou juntos e trouxe um novo modelo de família também. Agora, a gente está falando, né, eu principalmente que é a parte jurídica, o divórcio tem um impacto grande financeiro, tem um impacto emocional. Eu que já vivi vários casais se divorciando, a gente vê quanto é sofrido, não é fácil. Mesmo que seja consensual, separar uma história de vida que tem 30, 40 anos de convivência, isso tem que ter um acompanhamento, que é uma sugestão, um acompanhamento de grupos, de amigos, e as mulheres têm isso, uma vantagem, que as mulheres têm um grupo social maior, que elas têm um apoio, né? Absolutamente. É, os homens têm menos, mas também têm os seus grupos, né? E isso é muito importante, porque você recomeçar uma vida depois de 50 anos, depois de 30, 40 anos de casado, novos núcleos de amizade, novas situações, não é fácil. Então, as pessoas muitas vezes escolhem se separar, mesmo não tendo um parceiro, que você colocou bem, é porque um casamento se tornou intolerável, ou porque se tornou desnecessário, porque às vezes a convivência foi para criar filho, para educar, terminou, os filhos saíram, casaram, a mulher tem sua condição financeira, trabalhou fora, está mais longeva, está mais saudável, então ela também quer viver, quer passear, viajar com as amigas, e os homens também, por sua vez, querem essa independência sem a culpa, né, que existia, como você disse, Absolutamente de acuerdo. a mulher era condenada se fosse divorciada, né? 30, 40 anos atrás, as mulheres eram mal vistas de ser divorciadas ou se separadas. Então, ela era obrigada a tocar um casamento que não funcionava mais, que já não era mais necessário. Os Uhum. homens, por sua vez, tinham essa obrigatoriedade, mas era menos. Agora, essa nova vida, depois da pandemia, depois da longevidade, que a gente falou agora, 70 anos, as pessoas estão ativas, estão trabalhando, estão No, fazendo y exercício, estão viajando. hay otra cosa que tenemos que poner también en la mesa. Hoje a mulher e homem são muito mais tempos sexualmente ativos. Sim, A por mulher causa dos faz, recursos da ciência. tem sua atividade física, tem sua Isso, vida, está muito mais conectada com o corpo, com seu desejo. O homem também. Então, eu acho que mudou o cenário. E creio que muitas vezes para o homem está sendo difícil acompanhar esta mulher. verdade, Maria Laura. Porque a mudança da mulher, eu acho que é muito mais marcante que Muito la... mais expressiva, né? Absolutamente, absolutamente. E a partir da ciência.
cómo todo lo que sea... você sabe, en 1978 la Organización Mundial da Saúde entendió que los pilares para todo hombre y mujer de salud eran cinco: salud emocional, física, financiera, Você- sexual y social. Exato. Y cómo esto se fue encorpando. Meus pais, por ejemplo, Hum, llegaban a los 65 años y todos sus colegas ya estaban aposentados, él estaban retirados, y a mujer esperaba hacer la boda familia, recibir los netos. No había proyecto, no había deseo, no había pulsión de vida. Hoy es completamente diferente. sim, Yo acho que uno puede tener la posibilidad o darse la oportunidad de decir, no es que yo te desee de amar, mas esto cumple un ciclo y tenemos que fecharlo. Y creo que, de nuevo, por cómo se coloque la parte jurídica, también va a poder ser un divorcio pacífico y no litigioso. Yo personalmente estoy divorciada hace 12 años. Eu não queria um juízo litigioso porque eu acho que não resolve absolutamente nada y no resuelve con los filhos y tampoco resuelve para você, porque esa mágoa con la que você fica é para comenzar una otra relación, o custo emocional es muy alto. muito alto. Partes deberían ser lo suficientemente éticas como para, después de haber intentado todo lo que tenían para intentar, y la relación no consigue salir a la superficie, buscar una solución mediática lo menos destructiva posible. Sim, e também, Maria Laura, nesta fase da vida, 50 a mais, já não tem mais os filhos menores, normalmente. Pode ser, acontece, tem casos e casos, pode ser que Uhum. tenham filhos na madureza, frutos até de outros casamentos, mas normalmente já não tem um litígio em relação aos filhos. Isso é um facilitador, não temos que discutir guarda compartilhada, não tem mais aquele tipo de sofrimento que tinha nessa separação com os filhos, porque eles estão adultos. E até por isso essa tendência de separação dos 50 mais, ela cresce. E o Brasil se comporta como os países de primeiro mundo nesse aspecto. Aqui Bom, cresce igualmente igual os outros lugares do mundo. Eu comparei as estatísticas assim, dos Estados Unidos, né, que é uma referência, e aqui o fenômeno cresce igual esse fenômeno da separação entre as pessoas com 50 a mais. Então, os impactos jurídicos não têm sido empecilho para isso. porque además vos ya no ten ni a parcela de, ni la alimentación, ni pagar la escola, ni quién va a Isso. pagar, quién va a traer, y esa briga donde o filho fica no medio. Yo acho que es un momento en donde es un divorcio completamente diferente, mucho más consensuado, Mais mucho maduro. más maduro, Mais muy, maduro. eh, lógicamente, si hay un patrimonio, siempre puede haber alguna diferencia. Sempre. Yo acho que lo interesante de esto sería, y principalmente para la audiencia femenina, que se informen, que se asesoren, pero no desde la briga o no desde o rencor. Yo acho que eso hace toda a diferencia, Betsy, toda. Com toda a diferença. Mismo, son tantos años de construcción juntos y no es só final. Os Não, filhos são feitos desde el amor, você se casou para criar uma família, e tudo isso parece que se perde no momento do divórcio. E uma pena, porque nós temos uma plateia que são nossos filhos, e nossos filhos nos estão olhando. Y de alguna manera vamos a ser ejemplo, porque cada vez más, Ibeche, un matrimonio no es para toda la vida. Nuestros hijos difícilmente se van a casar solo una vez. Entonces también de cómo nos coloquemos, de cómo nos mostremos la maturidad y de cómo cerramos ese ciclo, les va a servir para ellos. Y por otro lado, você se va a continuar viendo, você va a tener netos, va a tener Natal, va a tener casamiento de filhos. Entonces, nossa. qué importante también es a postura da advogada o do advogado de tentar contemplar todo esto.
Sim, missão difícil, né? Porque são tantas variáveis, e você colocou bem, vem a outra geração, porque nessa fase da vida já tem uma segunda geração, que são os filhos dos filhos, para os quais os avós são um modelo. Então, Absoluto, é, absoluto. Pero mira qué interesante. Eu acho que é uma coisa muito importante e gostaria de ver qué dice la platea, ¿no? hum, Eh, a veces no es a falta de amor, es la falta de un propósito o de un proyecto juntos, que están olhando hacia el futuro de forma diferente. isso é um conselho que a gente pode deixar aqui, né? Construam bases juntos, né? Construam como casal um projeto de vida longevo, duradouro, porque o casal vai ter filhos, vai ter netos, vai deixar todo um legado. Isso é o legado de uma união. Então, não Absolutamente. tô, não apoio nem o divórcio e nem sou contra, porque não me cabe, realmente não sinto isso, porque há situações que é imperioso se separar, porque é necessário. Mas também é bom olhar o que você disse, que é toda uma história, uma vida juntos, um Não, tudo. A gente não quer se não. separar, né? Assim, Não só vazia. Você fica na briga jurídica, mas emocionalmente fica de mão vazia, porque todos esses é, anos ficam perdidos. E eu acho que não deveria ser dessa maneira. Eu acho que justamente se hoje somos maduros e maduras e temos um conceito de qualidade de vida e de longevidade, e por isso podemos escolher o fim de um relacionamento, fazerlo de forma educada, civilizada. civilizada, isso, urbana, né? Fazer ter urbanidade no tratamento com o parceiro, que você passou a vida compartilhando o leito, a vida, a casa, os filhos. Então, é justo que o homem tenha esse respeito com a mulher e que a mulher tenha recíproco com o homem também, né? A gente não está fazendo uma defesa de nenhum gênero, nós estamos fazendo um debate, pensando coisas juntas, olha como que surgem vertentes que a gente às vezes nem Por pensava, outro lado, já tem um impacto emocional um divórcio, tem um custo afetivo gigante, tem um custo financeiro, financeiro, não? E tem um custo jurídico. sim. Como é o processo juridicamente de um divórcio? Quais são Então, os passos, Ivete, que vão acontecer? depende especificamente do patrimônio envolvido. Se não tem bens a dividir, se cada um não construíram mais do que um imóvel, uma coisa, é muito simples, é o mesmo procedimento. Pode ser feito até no cartório, vai, o cartorário faz a minuta e separa, porque os filhos estão crescidos, não tem filhos menores. Uhum. Então, isso é um facilitador. Agora, dependendo do patrimônio, se envolve muitos imóveis, aí tem que ir para o judiciário, tem que se discutir essa partilha, porque equivale a uma uma morte, é uma finitude, vai separar. Claro que também pode optar para não fazer isso e deixar para fazer no caso de falta de um dos cônjuges. Mas normalmente já é bom É o separar. habitual. Mas, É o habitual é separar, porque se vai começar outra vida, você tem que chegar num outro momento, numa outra relação, ou seja, até para ficar sozinho, com o que você construiu, partes iguais para as duas. não, e hoje vamos a viver mais anos, com que autonomia financeira vamos a viver? Pois é, Falando que vamos a viver 80 muito por 90 importante essa anos. abordagem, Esa mujer que muchas veces toda la parte financiera estuvo por parte do homem da relação, porque nos modelos mais de mais idade, 50, 60 anos, a mulher era a executiva afectiva e o homem era o executivo financeiro. exato. Estaban divididos. Entonces ahora esta mujer tiene que aprender a recibir su patrimonio, a cuidarlo y a hacerlo crecer, porque a ciencia le está ofreciendo más años de vida. Para mantener ese estándar de vida, ¿cómo se va a organizar? Entonces, eu acho que é um momento muito delicado, porque ela está no luto Do divórcio, do divórcio, é. e por outro lado, em um momento em onde tem que estar muito atenta, para poder tomar as decisões corretas para seus próximos anos. Isso. E acontece que muitas vezes o parceiro é,
em situações que a mulher pede a separação e ele não estava preparado, aí os parceiros se revoltam e aí aonde vem a punição, onde vem a vingança, é no patrimônio. sin É, duda. é para fazer a outra pessoa não ter os mesmos direitos. Então, por isso é sempre bom anteceder esse pedido de divórcio com uma orientação jurídica. E não estou puxando a sardinha para os advogados, eu estou puxando a sardinha para o cônjuge que quer se separar. É bom ele ter uma orientação prática de como vai funcionar essa divisão patrimonial, Mas porque senão um dos eu dois diria pode uma ser prejudicado. coisa prévia, Ivete. Hum, Eu acho que tiene que haber una comunicación entre o casal de qué patrimonio están construyendo, isso. aonde está a documentação. E do que está se falando em dividir, né? No, pero primero você tem que saber. E eu acho que muitas vezes esta mulher não pergunta porque acha que o senhor se vai sentir desconfiado. Ele, se ela pergunta, é porque ela tem algum interesse oculto por baixo. E na realidade, han sido parceiros 25, 30 anos construindo um patrimônio juntos. Sim, Isso é uma realidade. E a mulher, sim. tanto direito como o homem, haja trabalhado dentro ou fora da casa, mas que estuvieron juntos y fueron socios durante todo ese tiempo. Sim. Muchas veces hay una dificultad por parte de hombre de reconocer que esa mujer tiene los mismos Ajudou na construção. Ah, essa é a maior dificuldade, realmente, nos casos de separação que envolve derechos, pero patrimônio. principalmente no hombre maduro, Ivete. Sim, ¿Ves? La gente joven hoy ya ven con una estructura patrimonial emocional de também. una forma diferente. Y Sim, también porque hoy la mujer más joven está más instruida y vivió el sufrimiento de Amai. Muitas mães hoje divorciadas que han pasado por divorcios complexos tentan de que suas filhas no vivan esta realidade, porque elas sabem de que se trata e que custo tem. Por outro lado, ninguna mulher quiere el día de mañana pasar a ser mantida por os filhos. Entonces ela também tem que assumir uma responsabilidade de entender de seu patrimônio, de perguntar, de fazer-se responsável. Não solo ir e cobrar do homem, também é uma responsabilidade por parte da mulher de assumir o compromisso com a vida dela. bem colocado, Maria Laura. Isso é Porque uma é coisa muito que as mulheres às vezes cobrar não. do É, outro. é. Entonces, tal vez antes de llegar al divorcio, esta mujer precisa estructurarse, precisa informarse, precisa entender de finanzas pessoais. Alguien está preguntando, ¿heranza entra na partilha? Não, a herança não entra na partilha em regime nenhum, né? A herança não é transmissível, isso é lei, é constitucional, então ela não se divide, mesmo na maturidade ou em qualquer outro regime. A herança é intransferível. Bom, exceto, perdão, na comunhão total de bens, que já é um regime que as pessoas praticamente Caduco. não adotam, mas se adotar, aí a herança se transmite. Fora isso, não existe outro caso. Vamos a dejar esto muy claro. Supongamos que yo me casé en el año 91. Escolher o regime de comunhão total. Comunión total. ¿Ok? Me voy a divorciar 2025. Todo lo que se construyó desde 1991 hasta el 2025 hay que colocarlo en la mesa para hacer a partilha, ¿correcto? Exatamente, 50% para cada cônjuge. Perfecto. Supongamos que es una unión estable y que cuando você assinou la unión estable, você fez o testamento, ela e ele. Sim, na união estável, aí adota o regime da separação parcial. O que se constrói a partir daí é que é compartilhado. Antes, não. Então, a herança que tinha antes, o que veio dos pais, de família, de patrimônio, não divide. Perfecto. Mas tem Y que a estar partir do escrito, momento tem que estar que escrito. a unión estable assinada, você pode ter a opção en la unión estable de deixar claro no testamento como você vai compartilhar Exato. suas coisas. Mas, Ivete, gostaria que aclares que se alguno dos cônjuges morre, o outro tem direito à herança. Se não tiver filhos, né? Aí vai para o cônjuge, sim. A legislação tem adotado essa conduta, essa direção. Se não tem filhos, então o cônjuge herda, tem direito, sim. A herança vai para ele, Que para a o cônjuge mulher sobrevivente. de los 65 o de los 70 anos? Supone que este es un casal
o es una mujer, un hombre que han tenido un primer matrimonio, ya están divorciados, entraron en una unión estable y se están divorciando o separando ahora, teniendo 70 años. ¿Alguna cosa mudó por la edad? Não, 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 não mudou. Pelo contrário, agora os dois têm direitos iguais em qualquer idade. Pode escolher o regime de separação ou de comunhão livremente, não tem obrigatoriedade. A lei não impõe mais essa obrigatoriedade a partir dos 70 anos que existia. Bien. Y Betsy, ¿qué es lo que más ves cuando estás frente a la asignatura de un divorcio? Oi, Maria Laura, repete, não entendi. ¿Qué es lo que más você presencia no momento da Ah, é asignatura? sempre triste, Maria Laura. Eu presencio assim que as duas partes ficam chateadas. Não existe um divórcio assim tão pacífico que saiam rindo de lá. Sempre tem uma tristeza porque se construiu junto, se viveu. E quando as pessoas casam, né, tem a ideia de casar para sempre, se foi um casamento, né, se não foi obrigado, como já acontecia no passado, no tempo mais remoto, que os pais obrigavam os filhos a casarem entre si. Agora não, são escolhas, e quem escolheu, escolheu para viver para sempre. Então, eu sempre vejo é, um desconforto, uma tristeza, um lamento, mesmo quando o cônjuge pediu a separação. O marido pediu da mulher porque ele encontrou outra parceira, ele fica chateado. Ele não vai lá feliz, ele não vai tripudiando e vice-versa, a mulher também. É respeitoso e não é alegre. É um momento bem assim, de Mas sobriedade, de contrição. para, no sé si la palabra es para encorajar al maduro, madura que esté por vivir esto, se está cuestionando esto, que con filios más grandes todo es mucho más simple. Muy. Sim, nessa fase da vida é mais simples. Eu não fiz ainda nenhum divórcio de pessoas acima de 50 anos. Não aconteceu de chegar para mim isso, embora eu tenha trabalhado no outro escritório com colegas que tinham, mas eles que conduziram. Mas esse divórcio dos 50 a mais, o divórcio grisalho, eu acredito que ele tem uma leveza maior, porque as pessoas estão muito mais maduras para enfrentar essa decisão e quando elas pedem para se separar, elas já sabem um caminho que vão percorrer, ou pelo menos devem saber, como você disse, a mulher tem que estar mais estruturada, o Yo homem acho também. que es un maduro o una madura que se quiere dar otra oportunidad, ¿sí? Quiere otro modelo de vida. Sim, quer uma nova experiência, quer viver o que não viveu. Às vezes não No es acontece, por porque otra cosa, ¿eh? Es porque não, é outro modo de vida. É outro modo de vida. Quer sair, quer passear, quer liberdade, não quer dar satisfação, não quer se preocupar com aquela coisa de voltar e ter que explicar. Então, querem mais liberdade de vida, né? De expressão. Às vezes não y é por para. otro lado, porque también se han construido un patrimonio individual en donde no depende do otro, ni do patrimonio do casal o da familia. Para la mujer, tener su independencia económica y poder sustentarse Importante. le da una autonomía que tal vez cuando ella comenzó a historia, comenzó a familia o ainda era joven, no tinha. Não tinha. Y lo que ella quiere es una forma de vivir diferente. Hoy la Isso. aquí una mochila emocional más leve, mucho más. Isso. Y la verdad, volvamos a repetir, Ibechi, hoy você puede tener un parcero o una persona con quien você va a jantar, va a un cinema, puede tener una vida íntima y después vuelta a su casa y no tiene un compromiso. Sim, não necessariamente tem um compromisso. Exacto. Entonces, la É posibilidad mais desprendido, né? É mais leve nessa fase da vida. É de claro que tem casos e casos, a gente sabe. Tem outros que criam uma dependência de outro, ainda mais que nessa maturidade, é, pode ser que emocionalmente as pessoas estejam mais vulneráveis também, né? Quando se aproxima de um parceiro, fica dependente desse parceiro. Então tem. Bom, viver envolve riscos, né, Maria Laura? claro. Seja jovem, seja mais velho. Então a gente sabe que Y os Betty, desafios existem no dia a dia sempre, não é só tenemos, nas. tenemos una pregunta de alguien que pregunta. Você sabe que el 70% de las empresas brasileras son familiares.
¿Qué acontece cuando hay un divorcio dentro de una empresa familiar? Bom, aí é uma questão bastante complexa, porque as empresas também têm que se preparar para isso. É uma nova modalidade e isso tem que estar preparado contratualmente, que não tem envolvimento na separação, o que é partilhado, o que não é. Então, quando envolve empresa, a questão é bem mais complexa na divisão do patrimônio. Então, se 70% das empresas são familiares, a hora que se desfaz um núcleo familiar, temos desafios para enfrentar, desafios jurídicos e desafios financeiros. E às vezes a empresa é um percentual grande familiar, mas tem outros braços, outras vertentes, que tem outros sócios que não fazem parte da família. Então, o fator é enormemente complexo, é um complicador Usted sabe isso. que las empresas de investimento ofrecen todo el soporte también legal Sim. en cuanto a patrimonial. Então, você vê, essa é uma outra modalidade que surgiu em função disso. Uma coisa vai puxando outra e que a lei vai se adaptando. É isso, o legislador, ele vai atendendo às tendências da sociedade. A lei é feita para isso, para o povo e para atender às novas condutas. Então, com essa evolução do tempo, com a longevidade, com essas novas proposições de uniões, as empresas, os fundos, né? Tem fundos de gestão patrimonial que fazem isso, que dão esse suporte, porque sabe que isso é um fator complicador. Isso é realmente uma situação difícil de enfrentar se não estiver tudo documentado e normalmente não tem jeito de a gente se proteger de tudo. Sempre tem uma outra situação que foge desse controle contratual. Então aí tem que sentar, é caso a caso, e as empresas colocam hoje, além do jurídico, a mediação, que é para tratar disso com um outro olhar, que não é só na justiça, com essa letra fria da lei, né? Trata-se mais humanizado para poder fazer essas separações serem o menos, essas transições o menos traumáticas possível, tanto emocional quanto financeiramente, para todas as partes envolvidas. Eu acho que hay cosas relevantes para ir puntuando lo que hemos hablado hasta ahora. Primero, que durante décadas se acreditaba que era un matrimonio para toda la vida y sabemos que este modelo ha mudado. Segundo, muchas veces no es una decisión impulsiva, es una conclusión de largo plazo por un proceso de distancia afectiva y principalmente por dejar de compartir objetivos o proyectos en común. Muchas veces el proyecto fue a familia o patrimonio para construir como matrimonio y una vez que los hijos crecen, fica ese niño vacío, ellos fican sin propósitos, sin puntos en común, sin cosas para compartir y la distancia cada vez es mayor. Sim. Por otro lado, ¿qué aconteció con esta mujer que hoy se cuestiona que tal vez no quiere más vivir de esta manera? Porque fue ganando espacio en otros territorios, profesionales, sexuales, físicos, económicos, sociales, y muchas veces es ella la que eleva la bandera do divorcio. ¿Sí? Sim. Ah, también hablamos de un tema de autenticidad. O Maduro no quiere vivir fingiendo. Ya tiene muy claro lo que quiere de lo que no quiere. ¿Correcto? Corretíssimo. Mas quando a gente está falando de divórcio na idade madura, a gente não está falando de fracasso, a gente está falando de escolhas, a gente está falando de recomeço, de novas formas de viver. É uma compreensão de como as relações mudam. E quando mudam, as pessoas evoluem. A gente falou até sobre a legislação que acompanha, porque a sociedade vai abrindo novos caminhos para essas mudanças serem vividas e com dignidade e respeito. Você disse bem, já não querem mais aqui fingimentos, já não querem aparências, viver como aqueles casamentos antigamente que era só por causa dos filhos, era de aparência, era de fingimento, colocado entre aspas isso. Usted sabe que todo el descubrimiento de la menopausa, de lo que vive la mujer, de lo que significa la turbulencia emocional, la turbulencia hormonal, fez con que para la mujer se le abriera un horizonte completamente diferente. Olha, aí entra a ginecologista.
o advento dos hormônios mudou o contexto feminino, eu acho, né? Isso é uma coisa pessoal, uma experiência pessoal minha, que eu acho que, além de ter ampliado a longevidade, ampliou a nossa vida útil como mulher, como ser humano. A gente estava condenado a perder o cabelo, a pele cair, a não ter ânimo. Agora não, a gente tem essa saúde, essa longevidade. Então a gente quer ser feliz com isso, com esses novos parâmetros. Quiere habitar seu corpo maduro. Exato. Hoje, eu sou a favor da reposição hormonal. Eu Você também sou. hay a doctora Flavia Fairbanks, nuestra ginecologista desde Estados Unidos, es un tema súper trabajado, porque yo acho que es pulsão de vida. A mulher tem su estrógeno, tiene su testosterona, su progesterona, se ve bonita, peli bonita, a nivel cerebral, a nivel neuronal, ela tem uma nova visão de ela, e por outro lado, eu acho que hay toda una questão com a sedução da mulher madura. E Nuevos fora, relacionamientos, mantener una vida sexual activa, es un horizonte tan amplio, tan rico y tan desafiador sim. que E por qué estar en una relación que está terminada. além do que, a mulher ainda tem, nessa fase da vida, muito a contribuir com o mundo, com as coisas, com a cultura que ela adquiriu, com toda a bagagem que ela trouxe da sua história. Muitas mulheres têm formação, formação cultural, né? E isso pode trazer um novo No, te diré, trabalho, um transición novo de carrera, desafio, de entraron carreiras, todas, isso. trabajan en un tercer sector, Isso, hay novas carreiras que se desafíos descortinam. económicos. Às vezes, num casamento, a pessoa ficou num trabalho de uma maneira, depois ela quer fazer o que ela se sente bem, muda de carreira, muda de profissão. Essa é a coisa que aera o cérebro, que abre um novo horizonte, aumenta a longevidade, aumenta o desejo de viver mais. Não é só a longevidade, você tem que querer também estar bem. No solo es a libido vos la coloca. Não, não é só a libido, exato. Eu queria dizer isso. Não é só a libido. Você tem muito a contribuir além da libido, além da sua sexualidade, que isso é uma coisa pessoal. Você tem coisas para contribuir com as pessoas, com a sua experiência, com as suas histórias, com uma nova carreira, com seus hobbies que você pode praticar depois nessa fase da vida. Y puedo decirte algo, vos sos una persona interesante, vos sos una Exato, você se persona que tiene descobre uma pessoa capacidad. interessante. É um Como recomeço. esta mulher conoce outra pessoa, tem outro processo de Ou sedução. não, ou não. E vai tendo a vida como um novo momento de florescer, com uma nova atitude, com um novo momento de construir coisas mais autênticas, relações mais felizes. É, o Y término de é hecho, uma semente de um recomeço. vida, como los hombres quieren vivir en paz. Sim, como Entonces, os homens também. A gente está falando de mulher, não pode esquecer que os nossos parceiros, os homens, eles também têm essa mesma necessidade, muitas vezes, de mudar de carreira, de mudar de vida, de ter essa nova chance de ser feliz, né? De uma outra maneira. Não no, que tenha sido infeliz, não é necessário ter sido infeliz para se separar. Às no, vezes, y te voy a decir algo, yo acho que hoy cualquiera madura que nos está escuchando, eh, lógicamente, quiere estar emocionalmente acompañado, quiere tener un parcero, quiere tener una affair, mas poca gente quiere volver a casarse. Yo no me volvería a casar. O sea, yo sim, acho já teve a que experiência. Você quer uma nova modalidade de experiência, claro, até a de yo acho viver que sozinha, até a de tu viver por espacio, você mesma, com tu as suas próprias pernas. acción. Entonces, el tiempo de compartir hoy de otra manera, con otra Isso. calle. É um recomeço, né? É um novo florescer. E isso traz uma nova expectativa de vida, não só em longevidade, mas em felicidade, né? Em alegria. Claro, a gente fala felicidade, a gente não tem essa obrigatoriedade de ser feliz, ninguém é feliz o tempo todo, todos os dias, No, mas você encontra caminhos que te fazem melhor, caminhos que te alegram, caminhos que te alimentam. Isso traz uma uma además, compensação. pensémoslo desde la energía. ¿Cuánto requiere brincar de que está todo bien?
¿Cuál es el esfuerzo que uno hace para sostener una relación Exato. sostenible, De aparência. de É. apariencia? Entonces, ¿no será que es mejor sufrir ese momento de luto Muitas vezes, por sim. de enfrentar la realidad y para un día terminar ese luto y decir, bom, voy a comenzar de nuevo, estoy bien, estoy viva, me enxergo no espelho y me enxergo eu? Entonces, eu le dirías a esas mujeres, a esos hombres, que no negocie con la mediocridad. Tenemos muchos años por frente. Tampoco significa que você vai salir divorciándose sin ningún tipo de Não, não é intento isso. de recuperar, de hacer una terapia de casal. No es eso. Mas también no es aguantar una cosa que ya no tiene solución ni alternativa. Yo acho que las personas pueden darse eh, o privilegio de darse una nueva oportunidad. Deve. Deve sim. Uma nova oportunidade é sempre, como a gente disse, um recomeço, um novo florescer. E isso traz realmente uma nova expectativa de vida, uma nova tendência que é inspiradora. Tem que ¿Cuántos fazer. años faz que você está divorciada, Ivete? Há muitos anos, mais de 30, foi bem jovem, não foi na maturidade. Não foi fácil, mas olha, olhando para trás, eu vejo que foi o melhor que podia ter acontecido comigo. ¿Y cómo está usted hoy, como mujer madura, como profesional? Olha, Maria Laura, eu estou bem feliz com a vida que eu tenho, mesmo estando sozinha, eu acho assim uma felicidade eu ter essa liberdade comigo, com as minhas amigas, com a minha vida, com meu filho, que agora já está moço. Então eu estou num outro momento também, eu estou nesse momento maduro, mas eu estou muito em paz assim com isso, com essa escolha. Muitas vezes não foi escolha, foi contingência. Não aconteceu de ter um parceiro, né, Ujú. que tocasse a vida junto comigo. E eu olhando agora para trás, eu vejo que tá tudo certo, tá tudo bem, é isso. Y yo acho que si E é por claro que se aparecer um bom companheiro para passear, para trocar, para conversar, ótimo. Não estou dizendo que eu não quero, mas estou dizendo que nesse momento, mesmo sem isso, eu estou muito bem. O divórcio fez bem para mim. eu acho que o importante de todo esto que estamos hablando es que a pessoa seja auténtica con ella misma, Isso. sea fiel a su esencia, tenga la honestidad de decir, puedo seguir amando, mas no tenemos más nada juntos y faz parte del proceso de principio, medio y fin. No por eso desvalorizar los años vividos, por Exato. eso ficar só no final da história. Porque isso também é uma coisa muito feminina, Ivete. A mulher fica só no final, nos anos que não funcionaram, em como se separaram, como foi a divisão patrimonial. Eu acho que a história é toda. E uno tem que poner tudo na balança, tá? Porque não pode ser que uno passe de amar a odiar de uma forma impulsiva. E isso não é mesmo recomendável, né? Você odiar, você vai trazer consigo essa bagagem de raiva, de ódio, de rancor. Isso não, Não não constrói, vai fazer um não, novo recomeço. Isso atrapalha. Eu não, acho que quando você escolhe se separar, principalmente na maturidade, você já sabe que não vai ser assim, que você está entregando aquela pessoa para uma outra vida e você também está se abrindo para uma nova oportunidade. Então, o ranço, o rancor, o ódio, realmente, nesse caso, eu recomendo, e acho que é uma recomendação geral, não é para passar por aí, não é pela raiva, e, é pela escolha. É. e uma coisa importante sempre, procure o diálogo. Sim, Seja dolorido para el que tiene que escuchar o el que va a ser dejado o el que no se quiere divorciar, nada más honesto que la sinceridad do otro. Você sabe, y yo ya voy a ir fechando con esto, no filme de Frida Kahlo, hum, você sabe que o marido dela le era infiel. sim. Ela fala para ele, eu fico muito triste que você haya sido infiel y você no me haya contado que no estaba bien en la relación. Si você me hubiera contado, eu hubiera podido reagir, hubiera podido hacer alguna cosa. Mas la falta de diálogo fez con que eles se fueran afastando. Entonces yo acho que antes de tomar la decisión, uno debería agotar todas las instancias,
todas las posibilidades de conversar, de dialogar y de dejar esto como la última instancia frente a la construcción de una familia que, de nuevo, el día que uno se casa no está pensando en que se va a divorciar. Uno se Exatamente, Maria casa. Laura. Eu acho que todo esforço para manter uma união é válido e é necessário, porque são histórias onde envolve filhos, onde tem emoções muito grandes. Eu acho que tem que envidar todos os esforços à luz da religião, à luz da psicologia, aí, como você disse, da sinceridade. Contem com a ajuda de outras pessoas para manter, porque manter um casamento não é fácil, é um desafio diário. Não existe casamento 100% feliz, não existe nada 100% feliz. Concordo. Não, a felicidade são momentos, a gente constrói caminhos de felicidade, mas um casamento é um desafio constante. E agora, ainda quando a gente já abordou na pandemia, na convivência, na aposentadoria, lógico que o desafio redobra. Então, não é para chegar nesse momento e falar, então vou me separar porque eu tenho agora meu dinheiro, ele tem o dele e eu vou embora. Nem sempre isso é solução e nem sempre isso vai abrir um caminho de alegria, de felicidade, Y la de verdad, realização. la verdad, a primeira pessoa que tem que estar bem ela com ela É mesma isso, é a exato. pessoa. Muitas vezes consideran que con el divorcio van a resolver o problema y tal vez o problema muchas veces primero es interno. Isso. O seu desafio maior é você mesma. Você se Absolutamente de acuerdo. Exato, você tem que se conhecer bastante e esse conhecimento ajudar o seu parceiro, porque nem sempre acontece no mesmo momento essa iluminação, né? Esse momento, as mulheres geralmente amadurecem mais que os homens, mas eu acho que dentro de uma união, se você quer manter isso, você tem que trazer o seu parceiro, você tem que abraçar esse parceiro, que é o seu parceiro de uma vida, foi escolhido lá atrás ou agora, não importa, mas é importante Y esse esforço. antes de que entre una tercera persona. Antes que entre Yo, uma terceira pessoa. yo Isso, que, primero hay que agotar todas las instancias, todas las instancias, isso. Perfeito, é para isso. Não, tomar não la decisión. somos contra a separação, mas não somos a favor. Não estamos julgando, porque a contingência, a situação de cada um, ela é peculiar, pertence a cada um. Mas a gente, se pudesse dar um conselho como advogado, eu digo, e você como mulher e mãe, falou, esforcem-se, lutem pelos seus casamentos antes dessa decisão mais definitiva. Porque Nada é definitivo, no, né? Só a morte. con un costo financiero, con un costo Isso. económico y con un costo social. También hay un costo. Isso, porque você falou das empresas, um divórcio é uma separação Como empresarial. Um políticos, casal é uma empresa. o núcleo que você tem, uno fica para un lado, otro fica para otro. Es Isso. una situación que lleva años muchas veces para reconstruir. Entonces, yo acho que entiendo que es un periodo de autenticidad y entiendo que es un periodo en donde tal vez cada uno creció de forma diferente, en donde tal vez la historia de amor se esté acabando, mas no por eso la falta de respeto, no por eso a falta de diálogo. Yo soy a favor del diálogo. Wagner está colocando o casamiento es un desafío constante. Sin diálogo no hay un buen relacionamiento. Sin duda. Exatamente. Tampoco hay un buen divorcio si no hay buen diálogo. Isso. Não há uma boa separação também se não houve diálogo, se não. Y la forma de comunicación tanto dentro Sim, del matrimonio como dentro del divorcio. exatamente. Entonces vean cómo es importante el diálogo y la comunicación dentro de la relación. Y Em por tudo, né? Em todos os aspectos da vida, a gente deve primeiro dialogar, primeiro repensar, ouvir. A escuta é importante também, mucho, muito importante. mucho. Não Y é só o diálogo, não é só falar, é ouvir também as expectativas do seu parceiro, o que, que ele deseja da sua parceira. O homem tem que olhar para a mulher como uma amiga, como parceira, e a mulher para o homem, é recíproco, né? Bom, a gente não, aí já é outra seara, não é jurídica, não me pertence, mas sou yo humana, creo que estamos hemos falando hecho sobre un buen pessoas. ping-pong entre lo emocional, lo Isso. jurídico. É quase intrínseco, né? Tudo muito junto, tudo caminha. Y he vuelto a repetir, yo acho que como você se sienta frente a un advogado para hablar de su historia y para hablar de lo construido, depende mucho
de cuán estructurada você está, de cuánto você valoriza su proyecto familia hasta ese momento y también de cómo você quiere continuar la vida, Exato. en paz. Em paz. Seguir um novo caminho em paz. Un placer tenerte aquí. Obrigado, agradecer a todos, a escuta, né, que a gente falou, e que a gente saia mais consciente, né, mais aberto para as histórias, para a vida, e sempre ponderando, né, que a transformação que a vida oferece, Y por otro lado, el diálogo, exato, mismo cuando se haya tomado la decisión. Eu acho que es muy importante no destruir más de lo que significa fechar una historia. exato. Muy obrigada. Hasta Eu que la agradeço. que tenemos la próxima live y cuarta-feira. Y Becho, un placer tenerte aquí. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Está grabada, ¿tá? Tá bom. Boa noite a todos.